Austrália. Um continente tão seco que é considerado um terço deserto. Sofre com secas, enchentes e incêndios. Em face de adversidades tão extremas, uma abundante vida selvagem parece não ser possível. Mas mesmo assim, é o lar de mais de 1 milhão de espécies de plantas e animais. Muitas delas não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. No espaço de 24 horas, a busca pela sobrevivência vai levar os animais selvagens da Austrália ao limite. E nem todos vão sair vivos. Wild, 24 horas selvagens. Austrália depois da chuva. O único motivo pelo qual a Austrália não é a maior ilha do mundo é porque ela é um continente. Ela se estende por quase 4.000 quilômetros desde o sul temperado até o norte tropical. Ao invés de inverno e verão, o norte da Austrália possui a estação úmida e a estação seca. Um ciclo anual que dita as vidas e o comportamento das plantas e dos animais. É de manhã, no começo da estação seca. As chuvas que sustentam a vida já acabaram, e os animais selvagens da Austrália vão começar a encarar os seus maiores desafios. Os cangurus são ícones australianos. O canguru vermelho é o maior marsupial do mundo e pode crescer até mais de 1,5 metros. A Austrália é o lar de cerca de 50 milhões de cangurus. E na luz da manhã, esta fêmea está gerando mais um. Ela limpa sua bolsa com a língua e senta na cauda para dar à luz. Este pequeno filhote parece incapaz, mas ele sobe instintivamente para a bolsa da mãe, onde ele encontra uma fonte de comida e uma casa onde ele vai crescer nos próximos 8 meses. A mãe dele já está cuidando de um outro filhote. Ela é uma grande reprodutora. Ela pode cruzar quase imediatamente e produzir outro embrião, o qual ela pode armazenar até que o filhote recém-nascido esteja pronto para deixar a bolsa. Então, as fêmeas adultas podem ficar permanentemente grávidas. Para outros animais australianos, a missão de acasalar é uma jornada muito mais longa. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Ative as notificações do canal para sempre estar recebendo vídeos novos. Em 2.600 quilômetros a noroeste de Perth, fica a Ilha Christmas. É uma ilha distante dominada pela floresta tropical. Para um grupo de animais, o fim da estação úmida significa que lhes resta pouco tempo. Durante a maior parte do ano, os caranguejos vermelhos da Ilha Christmas vivem na floresta tropical, longe do litoral. Mas esta manhã é um momento em que alguns tomam uma iniciativa. Estes machos estão deixando a floresta, indo em direção ao mar para acasalar. Milhões já foram antes deles. Eles são um dos últimos grupos desta estação. E talvez eles tenham saído tarde demais. O primeiro obstáculo é a estrada.
Apesar dos esforços feitos para manter estes viajantes longe do trânsito, o ímpeto de acasalar se sobrepõe a qualquer noção de segurança no trânsito. Alguns vão pagar o preço mais alto antes mesmo de chegarem ao seu destino. A perda deles não vai ser em vão. Eles vão ser uma refeição bem útil para os que ainda estão marchando. Para chegarem ao seu destino, estes aventureiros podem caminhar quase mais de 1 quilômetro por dia. A Austrália não seria a Austrália sem as florestas de eucaliptos. Os eucaliptos correspondem a cerca de 3/4 de todas as florestas nativas do país. E são habitat de várias espécies de animais. Também conhecidos como árvores de goma, eles têm uma seiva tóxica no tronco e nas folhas. Mas um animal icônico depende quase totalmente dessas folhas para sobreviver. Esta mãe coala que alimenta o filhote no frio da manhã é criteriosa. Ela come apenas 20 das 350 espécies de eucalipto que existem. Ela é capaz de processar as folhas num intestino muito longo. E até mesmo o seu filhote está experimentando esse prazer tóxico. Estas folhas estão cheias de óleos voláteis que são altamente inflamáveis. Uma tempestade que está se formando ao longe no horizonte tem potencial para destruir esta floresta. E graças aos eucaliptos, esta floresta quer mesmo queimar. Ela precisa queimar. Enquanto papagaios conseguem escapar, a única esperança para este vombate é se esconder em sua toca. E mesmo assim, ela pode ser tomada por fumaça. Mas as cinzas do incêndio vão fertilizar o antigo solo australiano e vão ajudar os futuros eucaliptos a germinar. As sementes de eucalipto ficam dentro de uma cápsula de madeira, que se abre e solta as sementes nas cinzas férteis depois de um incêndio. E o incêndio de hoje faz parte de um ciclo de renascimento que pode ter efeitos de grande alcance. No meio da floresta, um animal depende de incêndios passados para conseguir seu único alimento. Munidos de línguas muito compridas, a arma de destruição em massa dos Numbats funciona melhor quando está coberta de saliva pegajosa. São conhecidos como tamanduás de faixas. E o cupim é o seu alimento principal. Tanto a presa quanto o predador dependem da mata para sobreviver. Os cupins comem o interior das árvores. E os Numbats comem os cupins. Mais de 2.000 em um dia. Eles não têm força para invadir o cupinzeiro. Então eles seguem a programação diária dos cupins. Quando os cupins estão ativos cedo da manhã, os Numbats se aproveitam. Os cupins são animais que podem se beneficiar com os incêndios florestais. As árvores que estão feridas e danificadas pelo fogo podem ser presas fáceis para alguns cupins, dando a eles acesso rápido à madeira interior que eles comem. Então, para o Numbat,
O incêndio pode ser tanto um amigo quanto um inimigo. O resultado do incêndio desta manhã é uma oportunidade de alimento para alguns. Insetos saem dos esconderijos. Estes ibis tiram proveito antes que o chão esfrie. O vombate sobreviveu ao incêndio. Mas a sua fonte principal de alimento, as gramas nativas, se foi. Estes sobreviventes agora são refugiados e vão precisar encontrar um novo lar e um novo fornecedor de alimentos. Felizmente, os animais australianos são tão engenhosos quanto o país é forte. E passando a floresta queimada, ainda existem oásis verdes. Um Billabong é uma piscina de água que é recortada do rio principal quando os níveis de água caem. Os níveis de água podem variar desde uma simples poça até 5 metros no auge da estação úmida. Enquanto este Billabong cercado de terra puder reter animais aquáticos, acima da linha da água tem um desfile de visitantes que muda sempre. Então um peixe fixou o seu olhar para o céu. Este Toxotidae listrado achou um jeito de fazer surgir do nada refeições deliciosas. Com um disparo que alcança quase 1,5 metros, o Toxotidae é o atirador aquático do norte da Austrália, transformando algo que estava fora de seu alcance em entrega a domicílio. Mas estas águas turvas também são a morada de um réptil antigo e assustador. O crocodilo de água salgada, apesar do nome, pode viver tanto na água salgada como na água doce. Ele é livre para vagar desde o mar aberto, passando por rios e pântanos, até o Billabong. Um predador formidável que pode facilmente retirar um pequeno canguru da beira da água. Mas só quando for adulto. Atingir a maturidade é contra as probabilidades para os filhotes de crocodilos. Menos de 1% vai sobreviver. Felizmente, as garças e as garças brancas parecem distraídas com os peixes encalhados esta manhã, já que as águas baixaram por causa do fim da estação úmida. Este filhote talvez consiga negociar um caminho enquanto procura por um novo lar. Um dos maiores perigos que este filhote vai enfrentar é ser comido. Mesmo que ele consiga chegar à fase jovem, ele ainda pode ser comido por outro macho que esteja defendendo seu território. Esta mãe crocodilo de água salgada está protegendo seu ninho já faz 3 meses. Mas um pequeno descuido já é o suficiente. Quando ela retorna para a água para equilibrar a temperatura corporal, um ladrão se aproxima. Dentro do ninho há um banquete. E nada passa despercebido pelo lagarto. Ele usa sua língua dividida em 2 partes para seguir um odor. Roubar de um crocodilo de água salgada é um jogo arriscado.
Um ovo leva ao outro. Este saque é uma linha muito tênue entre uma refeição de graça e a última refeição. Esta mãe protetora vai ficar em alerta máximo, porque os seus ovos estão prestes a eclodir. A estação úmida produziu uma explosão de grama, que fornece proteção para os ninhos das anseranas semipalmata. Elas são as únicas aves aquáticas que acasalam em grupos de 3. Um macho e 2 fêmeas formam uma família misturada e dividem todas as responsabilidades, como chocar os ovos e cuidar dos filhotes até a próxima estação. Elas são aves sociáveis, que se alimentam juntas e viajam juntas, se movimentando em bando. Mas a segurança deste bando está prestes a ser rompida. Uma vitrine cheia de gansos é uma visão tentadora para o cão selvagem da Austrália. Para este cão solitário, é difícil resistir a uma ave no prato. Mas como qualquer cão caçando um pássaro, pegar um é improvável. Um caçador furtivo que fica debaixo d'água tem uma chance muito maior de pegar estes pássaros. Este crocodilo é incrivelmente adaptado à água. Ele consegue se aproximar sem ser notado. Desacelerando as batidas do coração para 2 ou 3 por minuto, ele pode ficar submerso por pelo menos 1 hora. Ele tem pálpebras transparentes que protegem os seus olhos e também permitem a visão. Mesmo quando ele vem à tona, é apenas a ponta do iceberg que aparece. Ele é o maior réptil do mundo. E um ganso é só um lanchinho. Alguns lanchinhos no Billabong não são muito saborosos. Estes girinos, que geralmente são um almoço bem-vindo, estão sendo rejeitados. As percas gigantes não são detalhistas. Elas comem praticamente de tudo. Mas estes girinos são perigosos. Desde o ovo até a fase adulta, todos os sapos boi carregam veneno. Estes sapos não bebem. Eles absorvem a água dos arredores, emergindo como um pesadelo do mundo subterrâneo. Eles foram trazidos para a Austrália para o controle de besouros que estavam destruindo as plantações de cana-de-açúcar. Mas os sapos também estavam destruindo. Eles não possuem predadores naturais na Austrália e se reproduzem em qualquer época do ano. Eles invadiram a maioria das áreas do norte, com um efeito devastador na vida selvagem.
Os sapos não têm medo e adoram comida de cachorro. Mas este sapo-boi deveria vir com um aviso. Porque tentar comê-lo pode ser uma sentença de morte. Quando a temperatura do meio-dia chega a 30 graus, às vezes, nem a sombra de uma árvore é o suficiente. Até os animais australianos podem correr riscos com o calor. Um canguru lambe os braços para se refrescar. À medida que a saliva evapora, ela esfria o corpo. Mas o calor não é a única ameaça. E este cão selvagem não está sozinho. Os cangurus são facilmente amedrontados. O calor do meio-dia vai colocar os dois lados à prova. Caçar cangurus é ambicioso para um cão. Mas caçar em bando muda as probabilidades. Enquanto o canguru é mais rápido, ele está em menor número. Eventualmente, ele é derrotado. As florestas tropicais compõem menos de 1% da Austrália. Apesar disso, 30% dos mamíferos e aves do país vivem nelas. Para alguns animais, o final da estação úmida é a época dos nascimentos. Uma tarefa difícil quando se está de cabeça para baixo. Esta raposa voadora está em trabalho de parto. E a gravidade não está a seu favor. Ela pode se desvirar e ficar pendurada como um macaco para ajudar no processo. Mas este mundo do lado avesso é estranho para um morcego e não demora muito. Ela continua o parto numa posição mais familiar. Surge uma raposa voadora da nova geração. Só que ainda não sabe voar. Ela vai ter que proteger o filhote até que os seus ossos estejam bem fortes para voar. E isso vai demorar semanas. Mas proteger o filhote aqui é um trabalho em tempo integral. Os morcegos dividem as árvores com uma criatura que possui um aparelho rastreador embutido que rastreia animais de sangue quente. A Piton tapete não é venenosa, mas mesmo assim é perigosa. A morte é por asfixia. E ela engole a presa inteira. Uma atitude evasiva é necessária. Mas existe um perigo maior que vem do ar. O cochilo depois do almoço destes morcegos pode ser interrompido abruptamente. Apesar de esta águia do mar de barriga branca se alimentar principalmente de criaturas do oceano, os morcegos também estão no cardápio. Arrancar um morcego do abrigo das árvores é difícil, mas a presença da águia causa pânico. E o pânico os faz voar.
Quando os morcegos estão em voo, eles se tornam vulneráveis a este mestre dos céus. A águia pega a sua recompensa e volta para o ambiente rico da península do Cabo York. A uma distância da praia está a maior estrutura viva do planeta, a Grande Barreira de Coral. Se estendendo por 2.300 quilômetros, esta colônia de vida é quase do tamanho da Itália. Ela sustenta uma enorme variedade de animais, desde os maiores aos menores. E alguns dos menores são os mais brilhantes. Um caleidoscópio de cores é criado pelos pequenos animais que formam os corais. O Recife é o habitat de 600 tipos diferentes. Os corais duros têm um esqueleto sólido que os sustenta, enquanto os corais moles são flexíveis e geralmente confundidos com plantas. Se os corais moles são as plantas do Recife, então as anêmonas são as flores. Com a habilidade de paralisar a presa com seus tentáculos que picam, é improvável que sirvam de hospedeiros. Mas eles se tornaram uma tenda de circo, lar para um grande número de peixes palhaço. A sobrevivência destes peixes é baseada numa troca íntima com a anêmona. O peixe palhaço ganha uma casa que os protege dos predadores, uma vez que se habituam às picadas esfregando a barriga e as barbatanas nas pontas dos tentáculos. A anêmona recebe o aluguel na forma de restos de comida e faxina da casa. O peixe palhaço retira os parasitas e também vai defender a sua casa para que não seja comida por outros peixes. Parece que os dois lados contribuem para um sentimento de segurança e bem-estar. É uma vizinhança feliz. Esta concha, aparentemente inofensiva, não é tão passiva quanto parece. Na verdade, é um predador. Para manter a presa calma, o Conus libera uma química na água que seda os peixes. Usando um tubo telescópico que pode se estender 2 vezes mais que o tamanho do seu corpo, ele se aproxima cada vez mais. No contato, ele solta um arpão pelo tubo que está carregado de veneno poderoso o bastante para matar 15 pessoas. O peixe fica paralisado em segundos. O caçador agora pode se enterrar na areia por alguns dias, digerindo a comida na velocidade de uma lesma. À medida que a tarde esfria, os animais não precisam mais se esconder do calor. Os seus predadores também aparecem. Esta taipan do interior está fazendo uma ronda. As tocas fornecem segurança, mas também podem ser armadilhas mortais. Esta predadora possui veneno suficiente para matar mais de 4.000 ratos. Ficar encurralado numa toca normalmente é fatal. A perda daquela vida é compensada por uma procriadora produtiva. Uma ratos sórdidos.
Ela pode gerar até 6 filhotes com apenas 12 semanas de idade. E o fim da estação úmida é o ponto máximo da época de reprodução. Mas tem outra jovem rondando. A taipan costeira pode ser jovem, mas ela tem um golpe de adulto. Uma assassina de sangue frio, extremamente veloz. O resultado é quase imediato. Mas talvez esta jovem tenha tido o olho maior que a barriga. Ela segue a trilha de outro alvo. Esta pode ser uma abordagem mais realista para engolir a presa inteira. Estes ratos podem ser uma praga para os cultivadores de cana-de-açúcar, mas são um prêmio para as taipans. Os caranguejos vermelhos da Ilha Christmas estão em uma missão. Eles precisam chegar até a beira da praia para acasalar, evitando o calor do dia para proteger a umidade do corpo. Mas há outro residente aqui, esperando para bloquear o caminho deles. Tida como uma das espécies mais agressivas da Terra, a formiga louca amarela é violenta e competitiva. Quando perturbadas, estas formigas ficam loucas, e foi daí que ganharam o nome. Elas dominam as presas por serem numerosas. Elas também gostam de caranguejos. Elas borrifam ácido metanóico, que irrita e queima, para subjugar a presa. Isto é uma guerra química, que tem por alvo os olhos e as articulações. O ácido cega e imobiliza, causando morte por desidratação. As formigas comem a carne de dentro para fora. Para estes caranguejos, é o fim da viagem. Os caranguejos machos da Ilha Christmas precisam chegar até a praia se quiserem acasalar. Mas grande parte da costa da ilha é um cruel penhasco que pode chegar a 20 metros. A missão os leva a desafiar a gravidade e chegar até a praia. Este grupo de caranguejos é um dos últimos a viajar até aqui nesta estação. Muitos outros já vieram, acasalaram e voltaram para a floresta. O mar é uma fonte de vida que restabelece a umidade corporal e os sais. Mas estes são caranguejos terrestres fora do seu habitat. Cada caranguejo, desesperado para se hidratar, enfrenta um outro perigo: afogamento. Os peixes-porco servem-se. Mas contra todas as probabilidades, o primeiro estágio dessa migração épica está completo. A praia é onde os machos e as fêmeas se unem.
E este casal dá continuidade à jornada com o próximo estágio. Ela vai chocar os seus ovos na praia e depois soltá-los no oceano. Quando o dia chega ao fim, ele vai começar o longo caminho de volta para a floresta. A chegada da noite traz vários pares de asas noturnas. Este grande grupo de morcegos está caçando insetos voadores. Os morcegos usam ecolocalização para voarem à noite, usando ondas sonoras que refletem de volta para eles para localizar a presa. Mas o uso de ondas sonoras tem um inconveniente. As mariposas, caçadas pelos morcegos, têm os ouvidos mais aguçados do reino animal e tomam uma ação evasiva. Às vezes, se jogando no chão. Só que isso pode ser igualmente perigoso. Este morcego orelhudo tem outro plano. A sua audição é tão sensível que pode desativar a ecolocalização e seguir o som das asas da mariposa batendo. Ele sobrevoa, preparado para atacar. Na escuridão, o som de pequenas asas entrega esta mariposa. Mas a folha não emite nenhum som. É um obstáculo surpresa. Quando as asas param de bater, a presa está perdida no escuro. Mas esta mariposa não pode brincar de estátua para sempre. E essa é a sua derrocada. Caçar é um trabalho que dá sede. Conseguir bebida é uma tarefa fácil. Mas existe um predador em emboscada, dividindo a fonte de água. Estes crocodilos de água doce são nativos do norte da Austrália. Eles não têm nenhuma pressa, e seus olhos ficam observando os morcegos. Vale a pena ter paciência. E esta noite, tem um novo caçador na cidade. Depois de meses cuidando do seu ninho durante a estação úmida, existem chamadas no ar esta noite pelas quais esta mãe brava estava esperando. O lagarto que ela viu pela manhã vai ser o último invasor a entrar na sua toca. Os seus ovos estão eclodindo e ela está lá para ajudar. Aqui vai ser o lar deles, com a mãe que os protege, por cerca de 2 meses. Depois disso, eles vão se arriscar. Este macho é uma contradição. Ele é uma aranha de costas vermelhas, sem as costas vermelhas. O vermelho é reservado para as fêmeas. Ele está tentando acasalar com ela, mesmo que ela possa facilmente dominá-lo. Esta é uma rede perigosa
E ele precisa se aproximar com cuidado. Se ele for confundido com comida, tudo vai estar perdido. Ele chega às preliminares e imediatamente começa a liberar esperma dentro de um dos órgãos de armazenamento dela. Para garantir que a sua missão não vá por água abaixo e que ela não se distraia, ele então oferece a ela uma refeição. Ele próprio. Um salto mortal suicida. Ela começa a comer a refeição, jorrando sucos gástricos no abdômen dele. No sacrifício paterno final, ele continua a oferecer para ela o dom da vida, enquanto ela silenciosamente suga a vitalidade dele. Com o dever cumprido, ele pode se retirar. Na ilha Christmas, uma maré vazante antes do amanhecer e uma lua minguante são o gatilho para um evento sorte estiver do lado delas, os ovos irão eclodir no mar. E as larvas vão se transformar em filhotes de caranguejo nas próximas 4 semanas. Se a maré conseguir trazê-los de volta para a praia, cada filhote vai refazer os passos dos seus pais para entrar na floresta. E daqui a 4 anos, eles vão fazer parte da mesma migração épica que os trouxe à vida. Do deserto à floresta tropical, as paisagens da Austrália são tão diversas quanto a vida selvagem. A estação úmida no norte é quando as plantas ganham vida. E os animais seguem o exemplo, gerando seus filhotes nessa época de fartura. Mas este também é o continente habitado mais seco, onde os animais adaptaram seus hábitos alimentares e ciclos de reprodução para sobreviver. Foram anos de evolução que permitiram que essas criaturas permanecessem vivas nas últimas 24 horas. Austrália, um continente tão seco que é considerado um terço deserto. Sofre com secas, enchentes e incêndios. Em face de adversidades tão extremas, uma abundante vida selvagem parece não ser possível. Mas mesmo assim, é o lar de mais de 1 milhão de espécies de plantas e animais. Muitas delas não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. No espaço de 24 horas, a busca pela sobrevivência vai levar os animais selvagens da Austrália ao limite. E nem todos vão sair vivos. Wild, 24 horas selvagens. Austrália depois da chuva. O único motivo pelo qual a Austrália não é a maior ilha do mundo é porque ela é um continente. Ela se estende por quase 4.000 quilômetros desde o sul temperado até o norte tropical. Ao invés de inverno e verão, o norte da Austrália possui a estação úmida e a estação seca.
Um ciclo anual que dita as vidas e o comportamento das plantas e dos animais. É de manhã, no começo da estação seca. As chuvas que sustentam a vida já acabaram, e os animais selvagens da Austrália vão começar a encarar os seus maiores desafios. Os cangurus são ícones australianos. O canguru vermelho é o maior marsupial do mundo e pode crescer até mais de 1,5 metros. A Austrália é o lar de cerca de 50 milhões de cangurus. E na luz da manhã, esta fêmea está gerando mais um. Ela limpa sua bolsa com a língua e senta na cauda para dar à luz. Este pequeno filhote parece incapaz. Mas ele sobe instintivamente para a bolsa da mãe, onde ele encontra uma fonte de comida e uma casa onde ele vai crescer nos próximos 8 meses. A mãe dele já está cuidando de um outro filhote. Ela é uma grande reprodutora. Ela pode cruzar quase imediatamente a úmida. Este filhote talvez consiga negociar um caminho enquanto procura por um novo lar. Um dos maiores perigos que este filhote vai enfrentar é ser comido. Mesmo que ele consiga chegar à fase jovem, ele ainda pode ser comido por outro macho que esteja defendendo o seu território. Esta mãe crocodilo de água salgada está protegendo seu ninho já faz 3 meses. Mas um pequeno descuido já é o suficiente. Quando ela retorna para a água para equilibrar a temperatura corporal, um ladrão se aproxima. Dentro do ninho há um banquete. E nada passa despercebido pelo lagarto. Ele usa sua língua dividida em 2 partes para seguir um odor. Roubar de um crocodilo de água salgada é um jogo arriscado. Um ovo leva ao outro. Este saque é uma linha muito tênue entre uma refeição de graça e a última refeição. Esta mãe protetora vai ficar em alerta máximo, porque os seus ovos estão prestes a eclodir. A estação úmida produziu uma explosão de grama, que fornece proteção para os ninhos das anseranas semipalmata. Elas são as únicas aves aquáticas que acasalam em grupos de 3. Um macho e 2 fêmeas formam uma família misturada e dividem todas as responsabilidades, como chocar os ovos e cuidar dos filhotes até a próxima estação. Elas são aves sociáveis, que se alimentam juntas e viajam juntas, se movimentando em bando. Mas a segurança deste bando está prestes a ser rompida. Uma vitrine cheia de gansos é uma visão tentadora para o cão selvagem da Austrália. Para este cão solitário, é difícil resistir a uma ave no prato. Mas como qualquer diretamente e produzir outro embrião.
o qual ela pode armazenar até que o filhote recém-nascido esteja pronto para deixar a bolsa. Então, as fêmeas adultas podem ficar permanentemente grávidas. Para outros animais australianos, a missão de acasalar é uma jornada muito mais longa. – 2.600 quilômetros a noroeste de Perth, fica a Ilha Christmas. É uma ilha distante dominada pela floresta tropical. Para um grupo de animais, o fim da estação úmida significa que lhes resta pouco tempo. Durante a maior parte do ano, os caranguejos vermelhos da Ilha Christmas vivem na floresta tropical, longe do litoral. Mas esta manhã é o momento em que alguns tomam uma iniciativa. Estes machos estão deixando a floresta, indo em direção ao mar para acasalar. Milhões já foram antes deles. Eles são um dos últimos grupos desta estação. E talvez eles tenham saído tarde demais. O primeiro obstáculo é a estrada. Apesar dos esforços feitos para manter estes viajantes longe do trânsito, o ímpeto de acasalar se sobrepõe a qualquer noção de segurança no trânsito. Alguns vão pagar o preço mais alto antes mesmo de chegarem ao seu destino. A perda deles não vai ser em vão. Eles vão ser uma refeição bem útil para os que ainda estão marchando. Para chegarem ao seu destino, estes aventureiros podem caminhar quase mais de 1 quilômetro por dia. A Austrália não seria a Austrália sem as florestas de eucaliptos. Os eucaliptos correspondem a cerca de 3/4 de todas as florestas nativas do país. E são habitat de várias espécies de animais. Também conhecidos como árvores de goma, eles têm uma seiva tóxica no tronco e nas folhas. Mas um animal icônico depende quase totalmente dessas folhas para sobreviver. Esta mãe coala que alimenta o filhote no frio da manhã é criteriosa. Ela come apenas 20 das 350 espécies de eucalipto que existem. Ela é capaz de processar as folhas num intestino muito longo. E até mesmo o seu filhote está experimentando esse prazer tóxico. Estas folhas estão cheias de óleos voláteis que são altamente inflamáveis. Uma tempestade que está se formando ao longe no horizonte tem potencial para destruir esta floresta. E graças aos eucaliptos, esta floresta quer mesmo queimar. Ela precisa queimar. Enquanto papagaios conseguem escapar, a única esperança para este vombate é se esconder em sua toca. E mesmo assim, ela pode ser tomada por fumaça. Mas as cinzas do incêndio vão fertilizar o antigo solo australiano e vão ajudar os futuros eucaliptos a germinar. As sementes de eucalipto ficam dentro de uma cápsula de madeira, que se abre e solta as sementes nas cinzas férteis depois de um incêndio. E o incêndio de hoje faz parte de um ciclo de renascimento que pode ter efeitos de grande alcance. No meio da floresta,
Um animal depende de incêndios passados para conseguir seu único alimento. Munidos de línguas muito compridas, a arma de destruição em massa dos Numbats funciona melhor quando está coberta de saliva pegajosa. São conhecidos como tamanduás de faixas. E o cupim é o seu alimento principal. Tanto a presa quanto o predador dependem da mata para sobreviver. Os cupins comem o interior das árvores. E os Numbats comem os cupins. Mais de 2.000 em um dia. Eles não têm força para invadir o cupinzeiro. Então eles seguem a programação diária dos cupins. Quando os cupins estão ativos cedo da manhã, os Numbats se aproveitam. Os cupins são animais que podem se beneficiar com os incêndios florestais. As árvores que estão feridas e danificadas pelo fogo podem ser presas fáceis para alguns cupins, dando a eles acesso rápido à madeira interior que eles comem. Então, para o Numbat, o incêndio pode ser tanto um amigo quanto um inimigo. O resultado do incêndio desta manhã é uma oportunidade de alimento para alguns. Insetos saem dos esconderijos. Estes ibis tiram proveito antes que o chão esfrie. O Wombat sobreviveu ao incêndio, mas a sua fonte principal de alimento, as gramas nativas, se foi. Estes sobreviventes agora são refugiados e vão precisar encontrar um novo lar e um novo fornecedor de alimentos. Felizmente, os animais australianos são tão engenhosos quanto o país é forte. E passando a floresta queimada, ainda existem oásis verdes. Um billabong é uma piscina de água que é recortada do rio principal quando os níveis de água caem. Os níveis de água podem variar desde uma simples poça até 5 metros no auge da estação úmida. Enquanto este billabong cercado de terra puder reter animais aquáticos, acima da linha da água tem um desfile de visitantes que muda sempre. Então um peixe fixou o seu olhar para o céu. Este Toxotidae listrado achou um jeito de fazer surgir do nada refeições deliciosas. Com um disparo que alcança quase 1,5 metros, o Toxotidae é o atirador aquático do norte da Austrália, transformando algo que estava fora de seu alcance em entrega a domicílio. Mas estas águas turvas também são a morada de um réptil antigo e assustador. O crocodilo de água salgada, apesar do nome, pode viver tanto na água salgada como na água doce. Ele é livre para vagar desde o mar aberto, passando por rios e pântanos, até o billabong. Um predador formidável que pode facilmente retirar um pequeno canguru da beira da água. Mas só quando for adulto. Atingir a maturidade é contra as probabilidades para os filhotes de crocodilos. Menos de 1% vai sobreviver.
Felizmente, as garças e as garças brancas parecem distraídas com os peixes encalhados esta manhã, já que as águas baixaram por causa do fim da estação.